Estava exausto. Exausto quando finalmente me desamarraram e eu pude me sentar. A última coisa que eu ouvi claramente foi a minha sentença de morte. Depois, as vozes dos inquisidores começaram a se misturar como num zumbido de sonho e eu não ouvi mais nada, mas eu via claramente. Os lábios dos meus juízes pareciam brancos e grotescamente finos, talvez por causa do desprezo com que tratassem o sofrimento humano. Eu os vi pronunciarem as sílabas do meu nome. Então, a minha visão foi ficando turva, as velas se apagaram, o universo era silêncio, imobilidade e trevas. Eu tinha desmaiado, mas mesmo no desmaio a gente não perde completamente a consciência. Nem no sono mais profundo, nem mesmo na morte tudo está perdido, senão não haveria imortalidade para a alma. A volta do desmaio normalmente tem duas fases. Primeiro é como a consciência de uma existência moral, espiritual, e só depois a consciência da existência física. Eu fiquei tentando me lembrar o que é que aconteceu durante aquele estado de nada aparente. Me vinham umas imagens de umas figuras que me carregavam para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, cada vez mais para baixo, como se não tivesse mais fim aquela descida, até que aquele cortejo de fantasmas se cansou de descer. Então me veio a lembrança completa do meu julgamento, da sentença de morte e o esquecimento de tudo que aconteceu depois. Eu comecei a sentir as batidas do meu coração e quando eu coloquei minha mão assim do lado eu percebi que eu estava deitada em alguma coisa fria, úmida. Até aí eu não tinha aberto os olhos, não porque eu tivesse medo de ver alguma coisa horrível, mas eu tinha medo que não houvesse nada para ver. E quando eu abri os meus olhos, me envolviam as trevas da noite eterna. Eu nunca pensei que eu tivesse realmente morto, apesar do que a gente lê nos livros de ficção, essa ideia é completamente inconcebível na realidade. Mas o que é que tinha acontecido comigo eu não conseguia entender. Normalmente, os condenados em Toledo eram mortos nos autos de fé. E no mesmo dia do meu julgamento, ia ter uma dessas cerimônias, então não fazia o menor sentido que eu tivesse sido poupado. Até porque os condenados eram exigidos sem cessar pela multidão. Será que eles tinham me jogado ali para morrer de fome? Então eu tive uma ideia. Eu tinha medo de dar um passo e que meus movimentos fossem barrados pela parede de um túmulo. Eu dei muitos passos e vi que pelo menos o meu destino não era o pior de todos. Enquanto eu caminhava pela minha cela, tentando me esquecer de todos os rumores, dos horrores que eu já tinha ouvido que aconteciam em Toledo, eu tropecei na barra da minha calça e caí. Mas eu caí assim, com o meu queixo encostando no chão e a cabeça mais baixa, só que a cabeça não encostava em nada. Então eu senti um vapor pegajoso, um cheiro de cogumelo em decomposição. Comecei a tatear e percebi que eu tinha caído na borda de um poço. Uma pedrinha se desprendeu e foi batendo na lateral do poço até um mergulho surdo na água. Durante muito tempo eu fiquei muito agitado pensando naquela coincidência que tinha me impedido de cair dentro do poço. Até que finalmente eu dormi e quando eu acordei tinha do meu lado uma bilha com água e um pedaço de pão. Eu estava com muita sede, então eu virei aquela água toda de uma vez e ela devia ter alguma droga, porque imediatamente eu senti um sono de morte. Quando eu acordei de novo, a minha posição tinha mudado um pouco. Eu estava deitado num estrado de madeira e com o corpo todo preso por uma tira de couro. Só ficava um pedaço do meu braço e a cabeça livre para que eu pudesse me alimentar.
E agora entrava um pouco de luz pela minha cela. Então, pela primeira vez, eu pude ver o chão de pedra com o poço no centro. E as paredes eram de ferro ou algum outro metal com umas figuras. O contorno dessas figuras era muito nítido. Mas as cores não. Eram umas figuras demoníacas. O teto da minha prisão tinha 10 metros de altura. E era desse mesmo material das paredes. Com essas figuras. E teve uma figura que me chamou a atenção. Era como a figura do tempo, como normalmente ela é representada, mas ao invés de ter uma foice nas mãos, ela tinha um pêndulo. Desses de relógio antigo, sabe? E eu tive a impressão que aquele pêndulo se movia quase imperceptivelmente. Então, um barulho me chamou a atenção aqui embaixo. E eu vi que uns ratos tinham saído de dentro do poço. Eu fiquei tentando salvar a minha comida. Eu não sei se isso demorou meia hora ou uma hora, mas quando eu olhei de novo, o pêndulo oscilava de quase 1 metro. A parte inferior dele era uma meia-lua de aço, de uns 30 centímetros, como uma navalha. Dava para ouvir o assobio dele cortando o ar. E eu percebi que ele descia, muito lentamente. Eu não preciso dizer como foram os dias seguintes, né? Eu tenho a impressão que foram muitos dias em que aquele pêndulo veio descendo quase imperceptivelmente. Eu cheguei a cansar o céu com as minhas súplicas pedindo para ele descer mais rápido. Quando ele já estava próximo de mim, eu cheguei a tentar alcançar o pêndulo com o meu corpo. Eu vi que ele fazia um ângulo reto com o meu corpo e ele me atingiria na região do coração. Eu fiquei pensando que a primeira coisa que ele ia fazer era rasgar minha roupa. Eu não sei porque eu fiquei pensando nisso, mas eu fiquei pensando nisso. Depois de um daqueles intervalos de completa inconsciência, eu acordei me sentindo muito fraco. Eu acho que eu estava quase morrendo de inanição. E quando eu levei um pouco de comida até a minha boca, eu tive uma ideia. Era um pensamento feliz. Eu não consegui completar essa ideia. Eu acho que toda aquela situação tinha me transformado num idiota. Eu não tinha o menor domínio sobre os meus pensamentos. Mas era um pensamento feliz. Então me ocorreu que aquela tira, eu achava que ela era inteiriça. Quando o pêndulo me atingisse, ele ia cortar a tira. Então eu podia sair dali. Quando eu fui conferir, eu vi que realmente aquela tira me envolvia quase o corpo inteiro, menos na região onde passaria o pêndulo. E quando eu deitei a minha cabeça de novo, eu tive uma ideia que eu só posso definir como sendo a outra metade daquela ideia. Só que agora, ela veio completa. Então, imediatamente eu comecei a pôr em prática o meu plano. Eu esfreguei um resto de carne oleosa que tinha no meu prato, naquela tira, em todas as direções onde eu alcançava, e fiquei completamente imóvel. Porque eu pensei, aqueles ratos, a que espécie de alimento eles estão acostumados dentro do poço? Em alguns segundos eu tinha dezenas, a minha impressão é que eram centenas de ratos em cima de mim. Eu quase não conseguia respirar com o peso deles. Mas eu permaneci imóvel. Era um asco absurdo, eles encostando aquele focinho gelado em mim, na minha boca, que tinha um resto de comida. Mas eu fiz um esforço sobre-humano e permaneci imóvel porque eu senti que a tira já estava afrouxando em vários lugares. Quando o pêndulo me atingiu, eu senti uma dor aguda. Mas eu sabia que a tira já tinha se partido. Com um gesto de mão, eu tirei de cima de mim os meus libertadores. Escorreguei para o lado. Eu estava livre. Livre e nas garras da Inquisição. Imediatamente aquela máquina infernal que oscilou em cima de mim durante dias parou e foi puxada, sugada por uma força invisível. Pela primeira vez, eu pude ver de onde entrava
a luz na minha cela. Embaixo, nas paredes, tinha uma fresta de 1 centímetro. Lembra que aquelas figuras eram desbotadas? Agora não. Agora os olhos daqueles demônios brilhavam olhando para mim. O sangue que escorria daquelas figuras era de um vermelho vivo. E eu tinha a impressão que eles estavam cada vez mais próximos. Então eu senti o cheiro do ferro em brasa e entendi o que estava acontecendo. Eu corri para a borda do poço porque a água me parecia um bálsamo perto daquela morte pelo fogo. E quando eu olhei, pela primeira vez eu pude ver o fundo do poço por causa da luz que vinha de cima. A minha alma demorou quase 1 minuto para entender o que eu estava vendo. Era o horror dos horrores, indescritível. Eu me afastei o máximo que eu pude do poço e fiquei chorando, pensando se eu seria capaz de me atirar naquelas paredes de fogo, como se eu não soubesse que o objetivo daquelas paredes incandescentes era me levar para o poço. Agora elas já se moviam muito rápido, eu já não tinha quase lugar onde ficar, só um pequeno pedaço de chão onde apoiar o meu pé. Então a minha alma extravasou toda aquela angústia. Então eu ouvi o ruído de muitas vozes, o som de trombetas. As paredes se afastaram e quando eu estava quase caindo no abismo, uma mão segurou a minha. Era a mão do general La Salle. O exército francês tinha invadido Toledo. A Inquisição estava nas mãos dos seus inimigos.